Olá, gente. Professor Marcos Dominici. A gente vai continuar nossas atividades curriculares complementares e o nosso assunto hoje é patrimônio material e imaterial. Eu vou dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte, a parte 1, a gente vai falar sobre patrimônio material e patrimônio natural e suas correlações para a gente entender. No material 2, não percam esse também, a gente vai falar sobre patrimônio imaterial, tanto mundial quanto nacional. Tem muita coisa interessante. Mas, só para reforçar, acessem o plano de estudo para maiores informações e vamos para o nosso material, porque ainda tem muita coisa. Bom, a palavra patrimônio vem do latim patrimonium, que significa, dividindo em duas partes, pater, pai, e monium, recebido. Ou seja, aquilo que você recebe de herança, de pai. Mas isso é um termo já ultrapassado, mas você pode receber de qualquer pessoa. Aquilo que vem de herança ou que vai ser passado para outras pessoas. Ou seja, o que é nosso, o que eu tenho, eu vou deixar de patrimônio para a família. O que o local tem, vai deixar de patrimônio para esse processo cultural. O que o ambiente tem, vocês estão entendendo? Então a gente tem que trabalhar essa cultura patrimonial para entender que não é dos outros, é nosso. Ainda mais se isso for tombado pelos órgãos competentes. O termo estava ligado à ideia de herança, que é transmitida de pai para os filhos e são bens, entre outras coisas. Eu vou mostrar imagens, eu vou fazer correlações de vários patrimônios naturais, patrimônios mistos e patrimônios culturais, para explicar a diferença entre eles. No Maranhão, a Secretaria de Estado, a SECMA, ela fica responsável em determinar o que são bens culturais. Exemplo, a Praça Gonçalves Dias, aqui na imagem, assim como alguns locais, não só do Estado, mas também da cidade, que é o caso da Praça Gonçalves Dias, aqui na região, lá na região central, que eu não estou gravando no centro. A Secretaria de Cultura, assim como a do Estado, ela não tomba, mas eles definem o que são patrimônios públicos, bens materiais, bens culturais, entre outras coisas. Quando isso vai ser alçado para patrimônio cultural nacional, patrimônio cultural mundial, você tem todo um processo de avaliação para passar. Um patrimônio cultural é um bem ou bens de natureza material e imaterial, considerado importante para a nossa identidade. O patrimônio público são os bens que estão à disposição do coletivo, uma rua, uma praça, né, um órgão, um prédio e assim por diante. E não inclui apenas bens físicos, existe uma lei que regula a ação popular do patrimônio como bem, direitos e valores. É nosso. Exemplo, você e sua escola, você não está na escola porque a escola é do Estado, a escola é sua, o Estado está viabilizando o que é patrimônio seu. Ou seja, se você destrói, você está destruindo seu próprio patrimônio, seu próprio dinheiro. Entenda isso. Certo? Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de patrimônios culturais, principalmente nesse caso aqui específico, que entra na categoria de paisagem cultural. O sítio Roberto Buller Marx, no Rio de Janeiro, né, que possibilita a interação entre o ambiente da Floresta Atlântica, da Mata Atlântica, com a mudança do espaço, criando uma nova estrutura. Por isso ele passou a ser patrimônio cultural da humanidade em função dessa mistura, ou seja, desse casamento de uma obra que foi construída e do local que já existia originalmente, certo? Bens de uso comum, como eu falei para vocês, praças, ruas, estradas, rios. Bens de uso especial, terrenos, edifícios para ser usados como para serviços públicos, domínio e responsabilidade de todos. São bens, direitos e valores que são nossos, entendam isso, certo? Eles ficam sob domínio e responsabilidade da União, nesse caso. Exemplo de um patrimônio natural da humanidade. O que são naturais? São locais onde a estrutura da natureza se permite criar e a gente vai e utiliza. Só que para que isso seja utilizado, você tem que fazer o processo de manutenção. Exemplo, Parque Nacional do Iguaçu, que é patrimônio natural da humanidade desde 1986. São 200 mil hectares da maior reserva de Mata Atlântica da região, com as cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 maravilhas da natureza desde 2011. Olha só o nível de importância, certo? Fora o ecossistema com aves, mamíferos, plantas e borboletas. Bens reconhecidos constitucionalmente são mantenedores responsáveis pelo patrimônio público, por essa manutenção. Esses cuidados de patrimônio devem partir de todos, ou seja, a gente tem que entender que é nosso e que pode ser deixado para os nossos filhos, certo? Sem o patrimônio cultural, é impossível contar as tradições e a história de um povo. Preservação é conservação, literalmente, da memória, mas também de lugares como esse que eu acabei de mostrar. Outro que é patrimônio natural da humanidade.
as reservas da Mata Atlântica entre o Paraná e São Paulo, da Serra da Jureia até a Ilha do Mel, no Paraná. Gente, mico-leão-dourado não é da Amazônia, é da Mata Atlântica. É um animal que está quase em extinção nessa região. Olha que interessante, e lamentável, né? Você tinha uma Mata Atlântica que corria a região gigantesca do litoral brasileiro. Hoje você tem reservas, olha que loucura, né? Montanhas densas, florestas, zonas úmidas, ilhas costeiras, é uma vegetação completamente atípica e única no mundo, é nossa, né? Atenção a esses dois nomes, Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A Unesco é o órgão responsável em nível mundial em titular, validar patrimônios em nível nacional no mundo inteiro, certo? Esse órgão mundial, ele salvaguarda o patrimônio cultural e proteção a estímulos. Não esquecer que a gente vai falar de um que é conhecido nosso e é nosso, daqui de São Luís. Complexo de conservação da Amazônia Central na região do Amazonas, ecossistemas, várzeas, florestas de igapós, lagos, canais, peixes elétricos, espécies ameaçadas, pirarucu gigante, peixe-boi da Amazônia, jacaré preto. Gente, a diversidade é uma coisa absurda. Então, não tem como dizer. A região da Amazônia, a região central, é um complexo gigantesco que é patrimônio natural da humanidade. Já explicar o nível de importância disso. IPHAN, ele é, de maneira bem simplória, o que a Unesco é, só que em nível nacional. O IPHAN vai determinar o que é patrimônio nosso, brasileiro, mas não precisa ser necessariamente. Mas o IPHAN também joga a proposta de transformar alguns dos nossos itens, tanto culturais, quanto naturais, quanto imateriais, vamos falar disso na próxima aula, em estruturas que podem ser contempladas com o título de patrimônio cultural imaterial da humanidade, ou uma coisa ou outra. E às vezes alguns mistos, né? Explicar para vocês. Outro que é patrimônio natural da humanidade, complexo de áreas protegidas do Pantanal entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Uma gigantesca área de várzea, né, com reserva de proteção de Acurizal, Penha e do Rocher, o maior sistema inundado contínuo de água doce do mundo, que ainda chega na região do Paraguai e da Bolívia. É o maior do mundo. E é um sistema único. Se não me engano, teve até uma novela que foi ambientada nessa região. Patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que traduzem a história, a formação e a cultura de um povo, certo? A cultura de um povo deve ser preservada para que a identidade dela seja mantida. Os patrimônios culturais, materiais, eles são patrimônios físicos, prédios, monumentos, cidades, bairros, áreas específicas, complexos e assim por diante. Ilhas Atlânticas, de Fernando de Noronha, conhecida de todos nós, quer dizer, conhecida, eu gostaria de conhecer, conhecida porque a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar. É patrimônio natural da humanidade. Eu estava comentando que a diária de Fernando de Noronha, ou seja, para você colocar o pé em Fernando de Noronha, atualmente, pelo que eu pesquisei, é R$120. Professor, e hotel, hospedagem? Não, é só para pisar. É um sistema de manutenção da região. Para que você tenha nos próximos anos, nos próximos séculos, nos próximos milênios, Fernando de Noronha do jeito que a gente conhece hoje. Para isso é que é feito esse sistema de patrimônio. Cultura material e imaterial são diferentes modalidades culturais que prevêem a existência de diversos elementos. Esses elementos podem ser fisicamente construídos ou eles podem não possuir essa criação física e material. Essa classificação dos patrimônios culturais ela se dá da seguinte maneira: origem, historicidade, padrões artísticos, religiosos, modos de fazer algo, os saberes, certo? Reservas do Cerrado, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e das Emas, na região central do Brasil, particularmente em Goiás. O Cerrado brasileiro com municípios daquela região que constitui um ecossistema, um bioma, inclusive com uma quantidade absurda e linda de cachoeiras, né, e nascentes, único no mundo. É patrimônio natural da humanidade. Bens móveis e imóveis podem ser isolados ou em grupos. Paisagens culturais, como aquele do Buller Marx que eu mostrei para vocês, que é a combinação do homem com a natureza. Paisagens concebidas intencionalmente, jardins e parques, né? Paisagem que apresenta provas de sua evolução ao longo do tempo, para a gente entender variações. Então, cada uma delas, você não tem uma fórmula, né? Todas elas estão encaixadas literalmente nesse padrão, nessa caixinha. Não, você tem variações e essas variações têm que ser levadas em consideração. Exemplo de uma paisagem cultural e natural simultaneamente. Paraty e Ilha Grande, que é um sítio misto.
né? O próprio acervo, que é colonial, de prédios seculares, é patrimônio cultural. Já o fato da cidade ter esse sistema que inunda, e todo mundo já está acostumado, inclusive a estrutura do ecossistema ao redor, natural, isso torna ele tanto natural quanto cultural. Ou seja, ele é um sítio misto, certo? Paisagem associada a fenômenos religiosos, simbólicos e patrimônio documental arquivístico. Patrimônio cultural e material, formas de expressão, a gente vai falar disso na aula 2, e patrimônios paleontológicos, fósseis, espeleológicos, grutas e cavernas, sítios arqueológicos e áreas vizinhas a bens culturais. Costa do Descobrimento, reservas da Mata Atlântica que vai da Bahia até o Espírito Santo, que é onde os colonizadores portugueses, aquela frota de Pedro Álvares Cabral, chegou. São restingas, biodiversidade, ecossistemas, 112 mil hectares, espécies endêmicas. Professor, o que são espécies endêmicas? Só existe aquela espécie nessa região em função desse ecossistema. Padrão de evolução, interesse científico, conservação mundial. É único no mundo. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou locais, particularmente dotados pela natureza, são de proteção e cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Isso não quer dizer que a gente está liberado dessa responsabilidade. Quando você for visitar um local desse, inclusive aqui em São Luís, lembre-se, ele não é dos outros, ele não é do estado, ele é nosso, certo? Os atentados contra eles cometidos, serão equiparados aos crimes cometidos contra patrimônio nacional. Então, depedrar, destruir, marcar, danificar é crime. Principalmente num local desse que é considerado patrimônio cultural, material, imaterial, natural, sítio misto ou qualquer coisa que seja assim. Bom, os Lençóis Maranhenses, né, que englobam uma área gigantesca do tamanho da cidade de São Paulo, estão na luta, nós estamos na luta para ganhar o título de patrimônio natural da humanidade. Ainda não temos, mas vamos torcer que a coisa dê certo, certo? Ele é tido como um dos lugares mais belos do mundo, né? 155 mil hectares. Vou colocar só uma situação que eu coloquei para os meus alunos. Os Lençóis Maranhenses, né, eles foram cena de 2 filmes dos Vingadores aí, que alguns de vocês assistiram. Joguei, pesquisem para vocês saberem e ficarem curiosos. Conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país. A conservação desses bens deve ser de interesse público, né? O seu excepcional valor, que pode ser arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Isso representa aquilo que a gente tem de melhor, certo? Então, eu vou mostrar agora para vocês os 14 patrimônios culturais da humanidade já catalogados no país atualmente, certo? Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Vila Rica, na época da Inconfidência Mineira, erguida no século XVII, foi tombada em 1980. Só para ter uma noção. Vila Rica, ou melhor, que era chamada de Ouro Preto, que era chamada de Vila Rica, possui centenas de igrejas, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, algumas apresentam o auge do barroco mineiro e onde uma criatura chamada Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho, fez obras maravilhosas. A gente vai falar mais dele ali na frente. Tendência artística da época com mestres como Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho e Mestre Ataíde. Então, nosso primeiro patrimônio cultural da humanidade é Ouro Preto. Segundo, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, erguida pelos portugueses em 1535, ela era um importante entreposto na época de exploração de cana-de-açúcar e essas ruazinhas com casinhas com fachadas coloridas são únicas. E é óbvio, quem ainda não experimentou, né, que se puder experimente. O Carnaval de Olinda tem todo um histórico também por trás. E Olinda era a cidade mais importante do que a capital atual de Pernambuco, que é Recife. Terceiro, ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Ela foi erguida pelos jesuítas, não chegou a ser finalizada. Era uma igreja barroca, mas ela está localizada no território dos indígenas, guaranis, da etnia guarani, tombada pelo Unesco em 1983, no sul do Brasil, na divisa com a Argentina. Essas 4 ruínas ficam do lado argentino e do lado brasileiro restou apenas a de São Miguel das Missões. Ou seja, é uma obra que não chegou a ser completada, mas a intenção e o local marcaram e transformou-se em patrimônio cultural da humanidade.
Centro Histórico de Salvador, né, na Bahia, que é a primeira capital do Brasil, isso em 1985. A arquitetura mistura elementos da Renascença com a importância histórica que a cidade tem hoje. Então, o Pelourinho, que é o bairro que agrega o bruto do Centro Histórico de Salvador, é patrimônio cultural da humanidade. Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Lembra que eu falei para vocês de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa? Ele é o responsável pelo projeto da igreja, pelas esculturas dos 12 profetas na parte de fora, né, que é no pátio externo, mais as esculturas que estão na parte de dentro, que são de madeira revestidas a ouro. Esse acervo todinho, ele tem uma influência, ora barroca, ora do estilo rococó, que já ganha uma característica brasileira. É patrimônio cultural da humanidade. Olha que interessante, a gente saiu dos mais antigos e foi para os mais recentes. Quando eu digo recente, nós já vão aí quase 80 anos. Brasília, né, a capital do país, Distrito Federal, é patrimônio cultural da humanidade. Foi tombado em 87 e é um divisor de águas na história de planejamento urbano. A arquitetura que é colocada ali e assinada por Oscar Niemeyer é de base moderna, arquitetura moderna, né, do século XX. Ela é um capítulo na história da humanidade, para você ter uma noção. Parque Nacional da Serra da Capivara, sítio arqueológico de cavernas pré-históricas no sul do Piauí. É um local maravilhoso para a gente entender a pré-história do Brasil, ou a história do Brasil também, por assim dizer. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. Bom, é uma outra cidade também mineira, a gente falou de Ouro Preto, Congonhas do Campo, naquela igreja de Aleijadinho, né? E agora Diamantina. A construção é do século XVIII, no meio das montanhas rochosas, que foi construída à base de extração de diamantes e muito ouro, né? As construções são simples, com características próprias daquele período. Então, uma viagem ao passado. Perdão. Centro Histórico da cidade de Goiânia, em Goiás, século XVIII. Casinhas e igrejinhas com ruas sinuosas. Ela virou patrimônio em 2001, no meio de montanhas, uma arquitetura europeia com influência e recursos locais. 10º item. Praça de São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe. Essa praça quadradinha tem uma arquitetura típica das construções franciscanas e edifícios históricos em volta, com pequenas casas erguidas entre o século XVIII e o século XIX. Né? É uma construção, vocês estão vendo que vários desses patrimônios são patrimônios que são não só culturais, mas históricos. Deixar claro que nem todo patrimônio histórico é cultural, nem todo patrimônio histórico é mundial, pode ser nacional também. Certo? Paisagens cariocas do Rio de Janeiro, a região da Zona Sul, tudo. Quando eu falo de paisagem, eu estou falando do Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Corcovado, onde tem o Cristo Redentor, Copacabana, o Aterro do Flamengo, a região central da Lapa, as colinas que cercam a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, que é uma outra estrutura, e todo o acervo ao redor dessa região, que no Rio eles chamam de região central até a Zona Sul. Ou seja, é uma mistura de natural, com todos os elementos que foram construídos, inclusive o Cristo Redentor, que é uma das novas 7 maravilhas do mundo. Pois é. Pampulha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Pampulha é uma lagoa, né, no meio da cidade, tem até um estádio de futebol, mas também tem este complexo urbano, paisagístico e urbanístico de Lúcio Costa, assinado por Oscar Niemeyer. A igreja, por exemplo, com os murais de Cândido Portinari, um lago artificial, a igreja de São Francisco de Assis, ou seja, esse acervo todo da Pampulha é patrimônio cultural da humanidade. Arquitetura moderna, só para esclarecer. Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Bom, esse cais, ele é um capítulo à parte no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele está em ruínas, ainda tem um prédio que tem que ser, está em muita estrutura de conflito político, que o prédio vai representar um museu disso aqui, é um museu triste, mas é um museu necessário, porque nesse porto foi a entrada de escravizados africanos do Brasil. 900 mil pessoas que foram vendidas, escravizadas, torturadas e não tem para onde, foram raptadas de lá para cá e chegaram nesta região aqui, no Cais do Valongo, com os resquícios dessa chegada. É um local de memórias traumáticas, mas também é um local onde você não pode deixar de esquecer que ali a história do Brasil toda é refeita, recontada. Né? O Cais do Valongo fica no Rio de Janeiro. E do último, último item na lista de patrimônios culturais da humanidade, que são do Brasil, né? Porque eu estou falando só do Brasil, o Centro Histórico de São Luís, que foi colonizado por franceses, ocupado por holandeses, e os portugueses no século XVII
puxaram para si. Foi tombada em 1997 e as ruas e arquitetura, né, que a gente chama de pombalino, porque tem uma característica portuguesa, ela traz o nosso diferencial, que são azulejos de fachadas em 4.000 imóveis. Mas a gente precisa trabalhar muito com políticas públicas para a preservação desse patrimônio, senão a gente não vai ter história para contar. Só para deixar claro, né, que eu falei só dos patrimônios nacionais, que são mundiais, mas a gente tem patrimônios culturais que são nacionais, entre eles, por exemplo, várias cidades do Brasil, vários monumentos, entre outras situações. Gente, por favor, acessem o plano de estudo, porque isso tem mais informações e tem mais desse material na plataforma Gonçalves Dias, lá no canal no YouTube. Segue a gente lá e no Instagram, a plataforma Gonçalves Dias. No YouTube, aperta lá o sininho para chegar, porque está chegando material constantemente para vocês. Um abraço, fui!